Então, muito boa tarde a todos aqueles que assistem aqui na sala, a todos aqueles que assistem remotamente. Vamos dar início ao nosso painel da tarde, primeiro painel, que será dedicado ao comportamento do consumidor, fatores de escolha modal e os seus influenciadores. Comigo tenho aqui ao meu lado Henrique Sanches, que é da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos. Temos também Rita Bastos, diretora-geral da Glass Drive, e temos César Barbosa, vice-presidente da Tube Innovations. Muito obrigado, antes de mais, por aceitarem o convite para estar aqui. Temos muita coisa para falar hoje. Na questão de comportamento do consumidor, de escolha de transporte, existem várias visões, várias opiniões, mas percebemos até agora, das conversas que também temos tido aqui nos vários painéis, que o consumidor é de facto um elemento de decisão muito importante e que pode de alguma forma condicionar aquilo que vai acontecer, se calhar, nos próximos 5, 10 anos, não é? Para não falar em termos mais distantes, mas pelo menos 5, 10 anos. Eu gostava de saber, e se calhar começando pelo Henrique, que fatores é que acreditam que estão na origem da escolha do consumidor sobre o seu veículo? Serão que fatores de ordem mais racional, mais emocional? Como é que vê este processo de decisão? Sim, senhor. Inicialmente, os primeiros utilizadores de veículos elétricos aderiam por dois tipos de razões. Eram fanáticos pela tecnologia, pela inovação científica, e por outro lado eram ecologistas ou fundamentalistas da área do ambiente, digamos assim. E portanto, esses foram os primeiros early adopters, como se costuma dizer. Neste momento o que se sente, e isso é notório hoje em dia já na sociedade, mesmo em Portugal, é que chegaram à mobilidade elétrica todo um conjunto de pessoas que não têm esse tipo de preocupações, ou pelo menos não tão acentuadas, e que querem utilizar o veículo elétrico como utilizavam anteriormente um veículo com motor de combustão interna, não mudando qualquer tipo de comportamento, e foram atraídas para a mobilidade elétrica porque, primeiro, os carros são de facto muito superiores aos carros com motor de combustão interna, em termos técnicos, em termos de avanços tecnológicos gigantescos, ao nível, por exemplo, da condução autónoma, dos vários sistemas de segurança, quer ativos, quer passivos. Por um lado também tem aquele aspecto sexy, diremos assim, que a Tesla trouxe. A Tesla permitiu abrir completamente e mostrar, não, o carro elétrico pode ser bonito, pode ter grande performance, também é caro. Mas neste momento as marcas todas o que estão a fazer é produzir cada vez os carros a um preço mais inferior. Ainda não estão totalmente em paralelo com os veículos com motores de combustão interna, mas aproximam-se rapidamente. E depois temos os parceiros chineses que entraram em força no mercado europeu, no mercado da América Latina, onde estão a dar cartas, e que conseguiram trazer um produto. Eu lembro-me, só um parênteses, em 1970 o meu pai comprou um Toyota. Eu lembro que os japoneses nessa altura o que tinham feito foi copiar o que os europeus e os americanos faziam. Depois a cópia melhoraram-na e depois passaram a fazer modelos novos. A Toyota é o que toda a gente hoje conhece. Isto nos anos 70, nos anos 90 passou-se igual com os coreanos. Copiaram, melhoraram a cópia e agora tem produto que não tem nada a ver com as cópias anteriores, de excelentíssima qualidade e de uma relação qualidade-preço muito boa. E os chineses, agora, em 2000, a década de 2020, 2030, têm precisamente a mesma coisa. Primeiro copiaram, melhoraram a cópia e agora estão a inundar o mercado com produtos francamente bons. Em todas as áreas que nós olhamos para os veículos elétricos, eles melhoraram imenso. Portanto, o que nós precisamos hoje em dia, do ponto de vista do consumidor, é informação. E nós realizámos este passado fim de semana um Encontro Nacional de Veículos Elétricos no Passeio Marítimo de Algés e reparámos a quantidade de pessoas. Algumas já tinham adquirido o veículo elétrico, não tinham a mínima ideia de como é que podiam melhorar a sua condução, tornar o veículo e a condução mais eficiente, e mesmo alguns nem sabiam como carregar fora de casa, porque têm uma vivenda, carregavam em casa, e nem sequer lhes pôs a hipótese de poderem ir a Madrid, ou ao Minho, ou ao Algarve, com o carro. Portanto, chegou um conjunto muito alargado, está a chegar um conjunto muito alargado de pessoas que não têm conhecimentos, portanto necessitam este tipo de colóquios e de mesas redondas e de conferências são muito importantes para que as pessoas percebam que existe o equipamento, que é o veículo elétrico,
com um preço ainda ligeiramente acima do equivalente com motor de combustão interna, mas isso é na altura da aquisição, da compra. Eu quando saio do stand sei que não vou lá voltar nos próximos anos, não preciso. E portanto o custo total da operação vai se diluindo e hoje em dia um veículo elétrico é muitíssimo mais económico para a utilização do que um veículo com motor de combustão interna. Portanto, informação. Sabemos que há aí alguma desinformação por desconhecimento e há alguma contra-informação propositada. É normal, a mobilidade elétrica é absolutamente disruptiva. Eu posso carregar o meu carro na minha casa ou no meu local de trabalho. Com um motor de combustão interna, eu não posso ter um jerrycan de gasolina ou de gasóleo. Posso tê-lo, mas é proibido. Na minha casa ou no local de trabalho. Portanto, isto é uma alteração radical de que eu sou absolutamente autónomo se tiver então um sistema de painéis fotovoltaicos e um sistema de baterias onde acumulo a eletricidade que é produzida pelos painéis fotovoltaicos, eu consigo ter toda a operação que apoia a minha mobilidade concentrada nas minhas mãos. Porque o sol, felizmente, não vai acabar tão depressa. Espera-se. Esperemos todos. A Rita trabalha com consumidores, não é? E o negócio assim o exige, pensar os consumidores e as suas expectativas. Como é que vê esta questão e a tomada de decisão dos consumidores face à escolha de um veículo elétrico ou não, versus um transporte público, versus uma outra opção de mobilidade? Eu acho que depende muito de onde é que está o consumidor, ou seja, eu acho que aqui criar um consumidor tipo é algo que não faz muito sentido, porque antes de mais depende de estar numa zona urbana ou não. Depois depende muito se é um geek, como falamos aqui, da inovação ou da sustentabilidade, que é um ponto muitíssimo desafiante. E mais uma vez, se vamos aos centros urbanos, nós temos alguém que pode optar por tudo o que existe desde o ponto de vista de transportes públicos, porque ainda será mais sustentável, mas se quer um bocadinho mais de conforto ou de mais liberdade, se quisermos dizer desde o ponto de vista de horários, então aí se calhar vai para um carro elétrico, não é? Mas quando estamos a falar do interior ou inclusive de algumas cidades menos desenvolvidas, isso não é tanto assim, portanto aí começa um fator. Quando temos o tipo de deslocações que fazemos, se é verdade que começa a ser cada vez mais acessível conseguir carregar em qualquer ponto, por outro lado, ainda há muita desinformação e eu acho que este é um ponto crítico. Se é verdade que há muita informação publicada, depois, por outro lado, é confuso ainda, as pessoas não estão seguras ainda qual é que é o modelo certo, se é o híbrido, se é o elétrico, se este é o modelo que veio para ficar ou se há ainda mais tecnologia para chegar, não é? Há muito também a debater sobre isso e, portanto, eu acho que é um grande desafio. E há muita informação, maioritariamente online, mas também de muitas marcas a defenderem o seu território e, portanto, de difícil comparação para um consumidor final. Portanto, ou é realmente um geek que gosta e tem interesse em passar horas à procura de informação, ou então é um grande desafio. E insisto também no tema de que temos a inovação e a sustentabilidade, mas também temos muito o lado dos apaixonados pelas marcas, portanto a compra muitas vezes é emocional e para quem tem poder de compra ou então para os veículos que começam a surgir com valores mais acessíveis, muitas vezes é emocional. Eu sempre gostei daquela marca, lançou um carro elétrico ou híbrido que é bastante acessível, bastante mais avançado tecnologicamente e, portanto, eu quero avançar, quero comprar este carro porque tenho uma relação fortíssima com esta marca e é com ela que eu quero avançar. Portanto, acho que há diferentes fatores e mais alguns que não falei aqui que dependem muito da escolha, portanto, acho que vai influenciar muito. Nós temos aqui uma componente emocional forte também, não é? Sim. Esta ligação ao automóvel. Porque se é verdade que falamos muito da parte técnica e da parte da sustentabilidade, às vezes é só emocional, às vezes eu só quero o carro daquela marca, ou o carro mais recente, ou o carro porque é giro e porque há muito o fator de quem não quer a parte não tecnológica, mas técnica, porque a tecnologia atrai muito, pelo menos daquela parte que é visível, mas as compras são sempre emocionais, não é? Claro, depois eu tenho que fazer contas, mas depois aí também vem as novidades desde o ponto de vista do renting, que é cada vez mais um tema, em vez de eu comprar, agora tenho novas modalidades, isso também é mais uma equação na tomada de decisão, porque no final do dia eu quero é comprar um carro que eu gosto agora. Depois depende, que é mais uma equação. Para que é que eu quero o carro? É só para ir trabalhar, para me deslocar em trajetos curtos, é para ter os meus filhos, é para viagens longas de trabalho? Tudo isto são muitos fatores que pesam na decisão. Mas eu acho que no final o fator emocional pesa mais do que tudo isso. Agora,
não podemos esquecer de que às vezes não consigo com uma coisa fazer outra. Não é? Se eu tenho 3 ou 4 filhos, ou se eu tenho que fazer viagens longas, eu tenho necessidades diferentes. Claro. Na verdade, tem-se falado muito nos últimos 5, 6, 7 anos dos serviços de mobilidade, da possibilidade, algumas correntes dizem-nos que há serviços de mobilidade que podem vir a substituir parcialmente algumas viagens em automóvel, não o automóvel em si, mas muitas deslocações que ainda fazemos em automóvel. Eu gostava de saber também a vossa visão sobre isto e sobre esta possível quebra na relação num contexto em que as marcas investem tanto na aproximação do automóvel às pessoas, né? Ou das próprias marcas às pessoas. Onde é que fica este investimento das marcas num contexto onde isto pode modificar-se com alguma profundidade? César? É para mim, é para os três, na verdade, mas gostava de ouvir. Eu acho que já os pontos tocados pelos 2 colegas de painel são interessantes, no sentido de juntá-los. A Rita trouxe aqui o uso do automóvel, mas também o perfil do consumidor. E o perfil do consumidor tem a ver exatamente com quem usa a cidade, quem vive na cidade ou quem não vive na cidade. E o que se assiste ao longo das últimas décadas é que quem vive na cidade está numa relação de proximidade com ela e tem acesso a ela. Quem vive nas cidades periféricas usa a cidade porque necessita trabalhar nela e tem que enfrentar todos os dias movimentos pendulares que põem a vida com encargos e dificuldades acrescidas. Todos nós com certeza apanhamos muitas filas de trânsito e eu diria que o consumidor precisa de conforto. Eu acho que foi para isso que inclusive nasceu o automóvel. O automóvel, quando é inventado há 120 anos, mais ou menos, foi exatamente para se largar o cavalo e a charrete e poder chegar entre o ponto A e o ponto B mais depressa, com mais conforto e com mais segurança. Envolvidos 120 anos, nós usamos um novo modal chamado automóvel, seja ele na configuração que seja, carrinha, SUV, etc, etc, mas continuamos a querer ter as 3 mesmas coisas. Queremos lá chegar, entre o ponto de origem e o ponto de chegada, queremos conforto e queremos segurança. E o que eu acho é que este modelo, principalmente associado depois à questão urbana e à vida na cidade, veio criar um conflito de utilizações. Mais uma vez, quem é que foi expulso da cidade e não pode viver? Por razões socioeconómicas, políticas, tudo o que a gente ouve à volta de quem foi expulso da cidade e vive nas cidades, eu costumo dizer, levantam-se de manhã para ir à cidade e voltam ao ponto de origem, que é de manhã a cama, à noite a cama. E fazem isto durante um ciclo de vida, fazemos grande parte da sociedade, num ciclo de vida que vai entre os 35 a 40 anos de uma atividade e de uma carreira profissional. Há muitas medidas à volta, os estudos universitários, etc., que põem, no caso de São Paulo, por exemplo, pessoas a utilizar 5, 6 anos da sua vida dentro de transportes. É a mesma coisa que chegarmos ao final dos 40 anos de utilização e pegámos em 5 ou 6 anos e atirámos para o lixo que tivemos em transportes. Portanto, isto é terrível imaginar uma coisa crua como esta. E, portanto, eu acho que aquilo que a Rita estava a dizer, da forma como nós vamos utilizar o transporte hoje, está na ordem do dia. E isso também tem a ver com um posicionamento geracional. Nós hoje falamos já na tipificação das gerações, desde os baby boomers até à última geração. Eles estarão interessados, as últimas gerações, em ter um automóvel. E nós vemos que as novas gerações, que são os futuros cidadãos que irão usar a cidade, têm uma visão completamente diferente da nossa. Geração de 60, 70, 80, por aí fora. E todos nós tínhamos este culto do brand, das marcas. Eu diria que hoje, na China, estão a nascer hoje algumas marcas que nós nem sabemos que existem. Na Coreia do Sul, a mesma coisa. Na Índia, a mesma coisa. E a economia nesta mudança, eu diria que a mudança é um fator que nos habituámos a ter, mas a esta velocidade da mudança é algo novo. E nesta velocidade estão a acontecer coisas a nível tecnológico que muitos de nós teriam dificuldade em aceitar que até existem. Agora estamos a falar da inteligência artificial. Como é que a inteligência artificial vai usar a rede dos transportes? Como é que vai ajudar as cidades a planificar a gestão de tráfego? Que tipo de transportes vão transportar as pessoas? Continuará a ser os elétricos, os autocarros? Ou vão nascer novos sistemas de transportes para dar satisfação? Lisboa é uma ervilhinha enquanto cidade face às grandes metrópoles que estão a nascer. Nós temos cidades que vão atingir 50, 60, 70 milhões de habitantes. É o que está previsto.
E eu acho que a mobilidade como serviço vai aparecer. Eu acho que o mundo automóvel, eu sou um apaixonado por automóveis, não estou a dizer isto, eu sou um apaixonado, colecionador de carros antigos, adoro, nasci neste meio. Sinto que há uma vida do automóvel que eu acho que ainda tem futuro e muita utilização, mas na vida urbana começa a ser cada vez mais, e nós ouvimos há muitos anos falar nos parques dissuasores, que não o fechar ao centro, mas o centro cada vez é maior. O CBD, que é o centro económico das cidades, o chamado Center Business District, em linguagem de planeamento, está a crescer cada vez mais. De antes era o eixo terciário das avenidas, ouvíamos nós. Era a Avenida da Liberdade, era como é que chama, que sobe Fontes Pereira de Melo e a Avenida da República. E toda a terceirização passava-se aqui. Nós vamos ao centro de Xangai e é uma coisa brutal. Vamos ao centro de Pequim ou de outra cidade do mundo com grande escala, e os problemas são brutais. Eu há mais de 10 anos no centro de Pequim diziam que em táxis era preciso para apanhar um táxi demorávamos 45 minutos. Até que eu apanhei finalmente alguém que falava inglês que me disse, não, nós só aqui no centro precisamos de 50 mil táxis. Isso é uma escala. Só que Xangai era há 10 anos, imaginemos hoje. Portanto, isto está sempre a crescer a um ponto em que as áreas metropolitanas acabam por conquistar as cidades dormitório, e é isso que fazem as grandes metrópoles. O que significa que quem vem do Seixal, da Amora, da Almada, do Eiras, etc., para Lisboa, a dada altura tudo isto será mesmo a grande Lisboa. E como é que eu chego ao centro? Os serviços de mobilidade. E isso acho que era a sua pergunta inicial, é como é que os serviços vão transformar a vida das pessoas no sentido de programar, se calhar até por inteligência artificial, eu preciso de hoje na minha vida de chegar e fazer este destino porque a minha agenda é esta. Quais são as soluções que eu tenho ao meu dispor? Só que estas soluções têm que ser eficazes, têm que me dar conforto, segurança e tempo. Porque eu quero é rentabilizar o meu tempo, eu não quero perder o meu tempo. Se me disserem assim, mas temos os microcarros, temos o... eu acho que todos nós vemos há um modal que toda a gente vê que ganha tempo, é a moto. Podemos estar numa fila, mas há um veículo que passa, é a moto. Perigoso, contra os elementos naturais, mas esse sujeito está a gerir o seu relógio e vai chegar a tempo mal o seu cafezinho e chegou à reunião ou ao seu compromisso a tempo. Mas é perigoso. Hoje até pode ir de moto elétrica, fazendo aqui jus, e eu sou uma paixão, até pode ir de moto elétrica e em limite até pode ir de bicicleta elétrica. Ótimo. Mas será que ele só vai usar a bicicleta? Não, ele se calhar vai precisar de vários serviços de mobilidade para fazer o seu dia-a-dia e no fim vai ter que voltar à sua caminha de origem à família. E isto é uma vida muito dura para todos nós, dar satisfação a tudo isto, porque a vida é complicada. Ele pode pensar que estamos aqui todos porreiros aqui nesta tarde impecável, mas a vida é complicada. E eu acho que o automóvel nasceu para descomplicar as vidas. Outros sistemas de transporte foram inventados para satisfazer as necessidades das pessoas. O melhor meio de transporte que existe ao alcance das pessoas é o metropolitano. É quem transporta mais pessoas ao mesmo tempo. Quanto tempo demora a implementar uma rede de metropolitano? Décadas. E o esforço é gigante. O que significa que há estudos que mostram que se eu fizer uma rede de metropolitano, a cidade cresceu mais depressa que a realização. E eu ia trazer para aqui este desafio, particularmente no contexto de Portugal, que é nós ainda temos poucas soluções ou que não estão à altura daquilo que são as necessidades de soluções de mobilidade urbana e coletiva, principalmente, seja a que nível for, ferroviário, metropolitano, barcos, o que seja. Eu acho que é um grande desafio, desde o ponto de vista, antes mais, de cumprimento de horários, de nível de conforto, de quantidade, de velocidade, do que seja. Portanto, eu acho que, sinceramente, aí o carro até vai avançar mais rápido desde o ponto de vista de serviços de mobilidade, mas acho que os transportes públicos, coletivos, lá irão chegar. Mas quando falou no início, em 5, 10 anos... se calhar é um bocadinho mais. Se calhar o carro vai conseguir, desde o ponto de vista de serviço de mobilidade, chegar lá mais rápido, oferecer com tecnologia mais soluções do que os coletivos, ainda que sejam, lá está, mais eficazes, porque transportam mais gente ao mesmo tempo. E como é que vem esta questão do carro nos próximos anos, no sentido da propriedade? Ou seja, quando falamos em serviços de mobilidade, falamos no afastamento do modelo de posse, da propriedade do automóvel, completo, que é uma coisa que provavelmente para a nossa geração é difícil, não é? Vai levar algum tempo, provavelmente
para os mais jovens, já estão mais disponíveis ter e para usar. a subscrição. É o ter e Eu usar. acho que ia acrescentar algo. Eu tenho uma opinião muito particular sobre isso, mas se calhar passa a palavra porque ia acrescentar algo. Os temas que lançou são gigantescos, vastíssimos, levávamos aqui dias e dias para os debater. Resumidamente, eu tive agora um mês na Suécia e na cidade onde eu estive, todos os transportes públicos são elétricos. Chegam rigorosamente à hora que estava previsto chegar. São cómodos, têm ar-condicionado, têm aquecimento, porque lá também é preciso aquecimento. Existe uma rede de ciclovias absolutamente gigantesca, mas também de vias partilhadas. Mais de 50% das bicicletas que são usadas pela população não são elétricas, não têm apoio elétrico, nem sequer têm amortecedores. E nós vemos velhotas, todas bem vestidas, com um caniche no cestinho da frente, a passear, a irem para onde têm que ir. Não ouvi uma buzina de um carro, um mês. Não vi um carro mal estacionado. Bom, além de não ver lixo no chão. Eu cheguei aqui e logo no dia a seguir fiquei na segunda circular, aterrorizado com a fila gigantesca. Sim, sim. Isto levanta os problemas que referiu, que é, as cidades foram feitas com um objetivo para aguentarem determinado número de pessoas e neste momento o número de pessoas é muitíssimo superior àquela que a infraestrutura da cidade ou até quem a projetou pode aceitar. Por outro lado, falou que de facto já há cidades hoje em dia que têm, o caso de Tóquio, por exemplo, ou Osaka, Mesmo é a cidade do mundo hoje, só na China há mais de 20 cidades com mais de 20 milhões de habitantes cada cidade. Sim, Portanto, sim. são 2 Portugal em cada uma dessas cidades. Esse é um problema que eu julgo que vai fazer implodir. Não é possível gerir, e eu ano passado estive no Rio de Janeiro numa conferência também de mobilidade elétrica e ouvi pessoas de São Paulo ou Rio de Janeiro são ingeríveis do ponto de vista do trânsito, da mobilidade, da segurança. Portanto, aqui depois há um conjunto de outros fatores. O facto de nós queremos, e de facto aquilo que nos dizem uma série de estudos, é que a concentração vai ainda ser maior. Nos grandes núcleos. Sim, sem dúvida. Isso vai levar a uma implosão de tudo. Não é possível gerir cidades ou áreas metropolitanas com 50 ou 60 milhões de pessoas. É muito complicado, não só na área da mobilidade, como em todas as outras áreas. Portanto, há aqui fatores económicos, há fatores políticos, há fatores sociais que nos vão obrigar à mudança. A mudança vai demorar muito, muito tempo. Nós, na Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, que é de veículos elétricos, não é de carros elétricos, e nós, ainda agora neste encontro que tivemos um avião elétrico, tivemos barcos elétricos, tivemos um autocarro com 50 lugares, elétrica, bateria, autónomo. Tivemos um caminhão de 44 toneladas, 100% elétrico. Portanto, além da mobilidade mais suave, cargo bikes, quadriciclos, motas, ciclomotores, por aí fora. Portanto, é esta panóplia toda que vai ter que ser usada. E aquilo que referiu também, e eu conheço vários exemplos, a começar por alguns familiares, em que gerações mais novas já não querem ter o carro. Porque tem um custo do seguro, tem o custo do estacionamento na via pública, tem o custo da manutenção, disto, aquilo, mesmo que o carro elétrico tenha custos muito inferiores a um carro com motor de combustão interna, tem custos. Tem começar logo pelo seguro e pelo estacionamento. E as pessoas, depois não... Hoje em dia em Portugal resolve-se muito isso, arrumando em cima do passeio, ou arrumando num beco, fugindo à zona que é tarifada da EML, para falar de Lisboa, podia-se falar de outras cidades. E essa não pode ser a solução. Portanto, há aqui as gerações mais novas vão, de facto, querer usar o serviço e não ser proprietário, porque não querem saber quando é que tem que mudar de pneus, ou quando é que tem que fazer isto, ou todo um conjunto de custos que estão associados à posse do veículo, seja ele qual for. O que nós defendemos é que, para todos os casos onde seja necessário ter um veículo próprio, seja ele qual for, esse deve ser 100% elétrico. Nós advogamos que a proibição da venda de veículos com motor a combustão interna, que está prevista para 2035, seja antecipada a 5 anos, para 2030. Por muito que nós queiramos, para fazer acelerar esta substituição, esta alteração, é necessário, não é suficiente, digamos assim, que as pessoas tomem consciência de que têm que mudar a lei
tem que direcionar as pessoas, quer queiramos, quer não, em todas as áreas é assim, e na mobilidade também vai ser assim, quer do ponto de vista fiscal, quer do outro ponto de vista qualquer, proibição, por exemplo, dos veículos com motor de combustão interna nos centros das grandes cidades. Isso hoje existe em Madrid, em Paris, em Berlim, em Londres, e em Portugal avançou e recuou e agora não existe, não é? Mas se calhar, será que conseguimos avançar de uma lógica de economia de subscrição, onde eu subscrevo o uso daquele veículo para uma economia mais virada para a partilha? Foi agora um programa desses, pela Astar, aqui em Portugal, que é a subscrição do veículo, e que vem de alguma forma, se calhar, permitir às pessoas, ou às empresas, neste caso até para as empresas, por exemplo, uma empresa tem uma frota de 100 veículos, mas há uma determinada época do ano, no verão, em que 100 veículos não são suficientes, precisa de ter 130 ou 140, faz uma subscrição durante 3 ou 4 meses, ao período do verão, daquele veículo, e resolve o problema sem ter que aumentar os custos fixos da própria empresa. Portanto, as soluções são gigantescas, de viver tempos absolutamente incríveis de mudança. Eu acredito muito nas gerações mais novas, por muito que haja algumas pessoas que dizem que eles tardam e tal, eles vão lá, eles vão perceber uma coisa, que a sociedade tal igual como está organizada hoje é inviável para o futuro deles, e especialmente para os filhos deles. Sim. Não é possível. E portanto eles vão se aperceber isso. Agora, se calhar com 15 ou 16 anos não têm consciência. Quando chegarem aos 24, 25, 30 anos vão ver, bom, isto não pode continuar assim, se não for antes. E será que a lógica de partilha tem condições de avançar? Tem. O Covid foi muito mau nesse aspecto, não é? Porque todas as empresas que havia de partilha, quer de veículos, quer de motociclos, quer de até mesmo outros meios como o táxi ou o TVDS sofreram no período do Covid, porque as pessoas tinham receio, até mesmo os transportes públicos, pois o carro passou a ser muito mais usado durante e pós o Covid, naqueles meses subsequentes, porque as pessoas tinham receio de tocar ou estar num sítio onde outras pessoas estivessem a respirar. Portanto, esse foi um retrocesso grande, mas eu julgo que a partilha, e quando vierem os carros autónomos, que já são comuns, por exemplo, em São Francisco, os carros autónomos permitem eu chamar um carro, vem à minha casa, entre eu, a minha mulher, os meus 2 filhos, e deixo um miúdo numa escola, deixo a miúda noutra escola, a minha mulher no emprego, e eu vou para outro emprego, e o carro segue a sua vida e vai prestar esse mesmo serviço de mobilidade a outra família ou outra pessoa. Portanto, é quase impossível prever o que vem aí. E houve alguém que também já falou na questão da inteligência artificial, que vai fazer acelerar isto tudo muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo. Portanto, os tempos são muito desafiantes, são muito difíceis. Vai haver dificuldades de adaptação em várias áreas e até em várias classes sociais. Nós vemos até agora que, neste contexto e de uma forma mais alargada, temos uma influência grande daquilo que são os incentivos e subsídios para compra de veículos elétricos, para a utilização de veículos elétricos, por exemplo, e não só. O que é que se espera daquilo que estamos a ver, pelo menos nos países do norte da Europa? A redução destes incentivos está a levar a uma diminuição, não é, do ritmo da aquisição de veículos elétricos. Será que isto tem espelho cá? Como é que isto se pode ultrapassar numa lógica um bocadinho de médio prazo? Portanto, pela própria definição de incentivo, é uma coisa que é temporária. É usado porque há uma tecnologia disruptiva que quer ser implementada e que, portanto, é preciso de ajudas fiscais ou de outro tipo para poderem alavancar o progresso dessa nova tecnologia. De facto, países como a Alemanha, que retiraram de todos os incentivos quando não estavam preparados para isso, as vendas caíram. Mas se olharmos para a Noruega em agosto, no final de agosto, declarou que tem mais carros em circulação elétricos com motores de combustão interna. Apesar das vendas dos elétricos já serem superiores a 90%, 92%, 93%. Só que havia todo o parque automóvel anterior que andava em circulação, mas em agosto deste ano, a maior parte, mais de 50% dos carros em circulação já são elétricos. 100% elétricos ou híbridos plug-in. Esta disrupção gigantesca em um período muito curto de tempo, estamos a falar em um período curto de tempo, só foi possível devido a um pacote de incentivos absolutamente esmagador. Inclusive o IVA na Noruega, o particular estava isento. Em Portugal, as empresas estão isentas do IVA até determinado preço do veículo.
elétrico. Mas na Noruega, qualquer um de nós, não pagaria o correspondente ao IVA norueguês. Além de todo um conjunto de outros incentivos que foram implementados e que eles estão a retirar paulatinamente. Porque nós não podemos ter os incentivos e depois, como a Alemanha fez, retirá-los todos. Porque, de facto, o mercado vem abaixo. Portanto, a Noruega é, de facto, um exemplo para todos nós, porque souberam se for muito generoso. É evidente que nós dizemos, mas a Noruega tem o fundo, tem o petróleo, tem os vários fundos que investem um pouco por todo o mundo, tem uma população relativamente reduzida, muito instruída, há uma cidade... É cultural também. Culturalmente também, tudo isso. Mas isso é possível de fazer em qualquer lado. É possível fazer na Noruega ou na Finlândia ou na Suécia. Sim, com algum ajuste à Mas os nórdicos são muito disciplinados, têm uma cultura de comunidade. Nós latinos temos mais alguma dificuldade, mas temos os nossos méritos e os nossos deméritos. Eles têm méritos e deméritos. Eles têm coisas com que eu não concordo. Sim, claro. É by the book, e se aparece alguém que quer dar um bocadinho ao lado, eles dizem, não, é assim. Sim, mas de qualquer forma os incentivos servem para criar um hábito ou para construir algo. E aqui, se calhar, os hábitos aqui nos países latinos teriam que ser diferentes, teriam que ser ajustados a esta realidade, eventualmente teriam que ser estendidos por mais tempo, ou este tinha que ser mais gradual depois, mesmo quando se retirarem, mas até se construir um hábito. Portanto, e cá, lá está, com o devido ajuste ao que é a nossa cultura e aquilo que nos incentiva, mas funcionará da mesma forma. Quando quiserem acelerar, é fácil. O modelo de incentivo. E a prova é que 85% dos veículos elétricos vendidos em Portugal são de empresa, são para a empresa. Claro, porque tem a ver com os incentivos. Claro, porque a empresa, além dos 6.000 euros que recebe por viatura, ainda tem o IVA, claro. 23%. E poupa no combustível, e poupa... Mas isso também no particular poupa, não é? Mas a empresa tem algum desconto à cabeça de 23%. Sim, no contexto empresarial tem um impacto. Mas a empresa tem capacidade de investimento, o particular está mais limitado na sua capacidade de investimento. E isto depois vai a essas realidades. Quanto é que ganha um norueguês médio, quanto é que ganha um português médio. E isso tudo levanta grandes problemas. Estamos todos na União Europeia, porém as carteiras não são bem aniveladas. Por acaso a Noruega nem não está também. Exato. Como é que vêem a questão... será que podemos falar numa consciência ambiental global e será que ela pode ter peso aqui na decisão, sobretudo dos particulares, dos consumidores, na questão do avançar rapidamente para outros formatos de mobilidade, seja veículos elétricos, sejam outros veículos? Há de facto hoje uma consciência maior e uma preocupação no impacto que as nossas deslocações têm? Eu acho que há nas gerações mais jovens. Portanto, se elas são questionadas por outros motivos, também há em algumas outras, ou seja, isto massificando, mas eu acho que nas mais jovens há. E por isso é que mesmo quando falávamos há pouco das soluções de não possuir um carro no futuro, eu acho que as gerações mais jovens vão ser as primeiras a aderir a isso, seja desde o ponto de vista de sustentabilidade, seja por outros motivos de liberdade, de combinação, porque o futuro será eventualmente uma combinação de eu hoje uso um transporte coletivo, amanhã uso o meu carro, ou que não será meu, na verdade, porque eu vou usá-lo menos, porque a solução de mobilidade para a minha vida vai ser combinada. E eu acho que aí a sustentabilidade vai ter um peso muito grande. Portanto, eu acho que as empresas têm, porque têm objetivos a cumprir também, e aí será um ponto de decisão, mas um bocadinho forçado, se quisermos, mas porque temos que ir para lá. Acho que no caso das gerações mais jovens é por consciência efetiva e porque vão perceber aquilo também que já falamos aqui, que não é sustentável a forma como vivemos hoje. Alguns não sabem exatamente qual é o caminho e fazem muitas perguntas, que é também muito, muito bom, não é? Porque nos faz evoluir, nos faz avançar, procurar alternativas, mas seguramente que aí haverá um impacto grande. Sim, sem dúvida. E quem é que vai influenciar estes jovens ou essa geração? Será que são... quem é que compete fazer este trabalho? Os professores, por exemplo, também. Mas serão os pais, serão as próprias marcas automóveis, serão as autarquias, enfim... Uma mistura. Eu acho que a informação surge de todo lado, ou seja, acho que as marcas têm que fazer o seu trabalho também, ou seja, defendendo aquilo que é o seu papel, mas defendendo o planeta porque vivemos cá todos, mas também os pais em casa, as escolas e depois fóruns como este, que têm esta missão também de educar, ou seja,
As marcas, naturalmente, têm o seu papel também muito de puxar por elas, faz parte. Os pais, desde um ponto de vista mais de sociedade, mas estes fóruns também muito desde o ponto de vista educativo. A escola, os fóruns, as conferências, os congressos, tudo o que existe para se debater estas questões, se ouvirem diferentes perspectivas de diferentes players, que vão fazer toda a diferença. E acho que os jovens aí estão muito também disponíveis para a informação. E estão muito online, estão muito atentos a tudo, à procura de tudo, e portanto acho que aí há uma combinação, mais uma vez, de fontes de informação que podem fazer a diferença e que tenham um papel ativo. E tem os horizontes alargados também, quer dizer, hoje eles já não olham para o país deles, olham para fora. Portanto, há uma visão um bocadinho mais de perspectiva aberta, e hoje vemos que a miudagem salta toda para fora e estuda aí fora e quer novos horizontes. E estão ávidos de experiências novas e de acumular conhecimento. E, portanto, uma coisa que ouvem todos os dias e que ouvimos todos é as alterações climáticas. Não é? Portanto, a história das alterações climáticas está na ordem do dia, e falamos na camada de CO2 e na camada do ozono e da deterioração da camada do ozono e as emissões. Mas, ao mesmo tempo, temos um planeta que também anda a velocidades diferentes. As grandes cidades do mundo vão crescer no continente africano. Estamos a falar da Noruega. A Noruega é o outro limite, é do outro lado do desenvolvimento. Deve ser o bem-estar. E vamos ter cidades a crescer a uma velocidade imensa, ainda em economia primária, em África. Portanto, há projeções que dizem que Kinshasa, Dar es Salaam, vão ser das maiores cidades do planeta na casa em 2080, 2100. Portanto, estas são projeções que nos transformam para mega-urbes que só da nível da ficção científica. Que é insustentável. O problema é que o peso da rapidez do movimento entre o mundo rural e o mundo urbano é tão rápido que não é evitável. Não é evitável, porque as pessoas querem ir viver. Nós vivemos em cidades. Ponto final. Nós vivemos em cidades. O ser humano vive em cidades. O mundo rural está a ser substituído por máquinas. Hoje vemos que o mundo rural são os drones para a sementeira, são as máquinas de fazer a vindima, tudo está... O mundo rural e o mundo industrial. E o mundo industrial também. Fábricas tinham 10 mil. A economia primária, agora tem 10 a economia primária, a agricultura, a indústria. Exatamente. Portanto, para quê? Para cada vez mais propiciar o viver em cidade. Então, se as cidades não tiverem respostas, condições de dinheiro e bem, tornam-se insustentáveis a nível da qualidade de vida. O que as pessoas hoje vivem a nível da saturação do ar, ou da qualidade do ar, ou da ausência da qualidade do ar, as pessoas não têm a mínima noção do que é que nós respiramos. Nós aqui, efetivamente, ainda podemos dizer que temos um ar razoável, mas muitas destas metrópoles têm qualidades de ar que são irrespiráveis. Mas as pessoas respiram-nas. Respiram-nas. Sim, e portanto, o nível de perdas humanas a nível de infecções respiratórias, de cancro de pulmão, etc., é brutal. Os efeitos económicos da paragem do trânsito em filas imensas e naquilo de que são os motores de combustão, sabemos todos que se numa fila estão 2 ou 3 carros à minha frente, aquele fumo vai entrar para dentro do veículo. O veículo não é 100% estanque. Ele produz mais poluição cada vez que acelera. E fica dentro do veículo. E nós não vemos as partículas. Não vemos as partículas, nós estamos a respirar alegremente, a ouvir uma música ou a conversar, mas estamos a inocular. Pronto, isto, uma vida, décadas nisto, tem efeitos que nós não medimos à cabeça, mas que existem. Em relação às gerações, dizer uma coisa. A minha geração tinha como objetivo comprar uma casa e comprar um carro. Ponto final. As gerações atuais, não. Até porque eu estive a trabalhar para uma empresa de 35 anos. Hoje em dia eu duvido muito que qualquer jovem trabalhe 30 anos para a mesma empresa. Ou seja, a Mercedes fazia um carro para a vida toda. Exatamente, a mobilidade é tão forte. A Mercedes fazia um carro para a vida toda. Eu fui à Suécia, foi o meu filho, foi fazer Erasmus à Suécia. Ficou lá, arranjou uma sueca, está há 12 anos. Fez bem. Fez bem. É lá com ele, não é? É lá com ele. Mas pronto, isto para lhe dizer que hoje em dia a dificuldade de as gerações mais novas não querem comprar casa.
Porque hoje estão em Lisboa, amanhã podem ir trabalhar para Claro. Claro, e isso é um ponto que vai influenciar muitíssimo o que falamos desde o ponto de vista de não querer um carro. Porque E é a mesma coisa que o carro. e Portugal, em particular, é um país de posse, não é? Principalmente o carro e a casa, que são as duas grandes conquistas, normalmente, quando se acaba de estudar, ou quando pelo menos aquilo que era obrigatório. Não tínhamos nada. E portanto Falta eu uma queria geração. ter, sim, e agora não, quer dizer, agora as pessoas não querem, quando falo das gerações mais jovens, querem conquistar, Asas para voar. sim, e portanto, se calhar eu hoje estou aqui, amanhã estou ali, e portanto, se calhar alugar uma casa é ainda assim um desafio, mas é melhor para mim, porque amanhã eu quero ir para outro sítio, e o mesmo voltamos sobre qualquer tipo de veículo, portanto deixa de ser uma prioridade ou uma necessidade de tê-lo, e mais, pronto, eu preciso agora de um mês, porque agora vou estar 2 meses cá, e pronto, com tudo. Vendo o automóvel que me vou ausentar. Parece muitas vezes. Exatamente. E em termos de alternativas, como é que nós olhamos para a micromobilidade? Sei que o César está ligado a esta área, a micromobilidade é hoje um tema muito presente, sobretudo no complemento àquilo que são as grandes deslocações. O que é que nós podemos esperar desta área e o que é que surge aqui de interessante? Eu há bocadinho disse que a necessidade da mobilidade, um bocado como diz o ditado popular, a necessidade aguça o engenho, não é? E, portanto, eu acho que a necessidade de haver soluções de mobilidade traz respostas inovadoras, traz respostas que nascem com certeza como nasceram há 120 anos os automóveis. Tínhamos carroças e tínhamos cavalos. E era preciso inventar um veículo para levar alguém do ponto A ao ponto B mais depressa. E o primeiro veículo conhecido foi que é a primeira patente, é do Carl Benz e é um triciclo. São uma roda à frente e 2 atrás. A história é simpática, todos estes projetos têm sempre grandes dificuldades em financiamento. Ele casou com uma mulher rica e ela financiou-o. Portanto, isto, senão se calhar não tínhamos o Carl Benz a fazer um veículo. A Mercedes aparece depois, quando ele consegue o empréstimo com um argentino, que cuja filha se chamava Mercedes, e disse, olha, eu empresto o dinheiro, mas tens que pôr o nome da minha filha na marca. E a marca ficou Mercedes-Benz. Essa é a história da marca Mercedes-Benz, que até hoje, como eu disse há bocadinho, fazia um veículo para a vida toda. Depois a indústria começou a trazer novas soluções. E começaram a surgir alternativas. Eu acho que as cidades vão estar obrigatoriamente a trazer soluções que nós vimos aparecerem, as trotinetes e outro tipo de micromobilidade, como fala, mas ao mesmo tempo também como é que o carro vai evoluir. E hoje falamos nos eVTOLs, que é como é que o carro vai voar. Porque a estrada, o meio terrestre, está saturado. Ora, as estradas não alargam nas cidades. Não conseguem. O casco urbano tem aquela dimensão, não cresce. Então como é que se vai para o novo elemento, o ar? E começamos a ouvir falar nisto. Para nós hoje isto pode parecer uma coisa que não faz quase sentido. Mas se calhar daqui a 30 anos ou 40 ou 50 vamos ver cidades. Sim, eu sei muito antes. Eu não estou a querer ser alarmista. Mas há um senhor na China, que é por acaso o presidente da República Popular da China, que já disse é para produzir em massa. E quando há uma orientação superior na China de que é para produzir em massa, é para produzir em massa. Okay? E para produzir em massa, nós vamos ver efetivamente veículos a serem geridos autonomamente ou por meios sofisticados. Não podemos imaginar que é o quinto elemento com o Bruce Willis a guiar, porque isso não vai acontecer. Não vai. Portanto, será sempre comandado e gerido por... Mas é uma evolução e lá está, como eu estava a dizer, é mais um modal. Nós, empresa Tuga, e o projeto que nasceu há 3 anos e meio, foi exatamente pegar na utilização de um serviço de mobilidade com um veículo e com um software agregado para funcionar nesse serviço. Como é que eu posso levar do ponto A ao ponto B alguém, poupando tempo, em segurança, elétrico, e estes são os 3 fundamentos, e seguro. São os 3 fundamentos que trouxemos ao projeto. O projeto nasceu aqui, foi logo no período do Covid e os primeiros investidores que surgiram foram alemães e canadianos. Ao ir para o Canadá, fomos para a Bolsa de Valores, correu muito bem o impacto na Bolsa, conseguimos um bom IPO, avançámos e entretanto, isto foi no dia 8 de dezembro de 2021 e em finais de fevereiro estávamos com a guerra da Rússia a arrebentar, Ucrânia e Rússia.
Isto criou grandes impactos, mas nós, a empresa e a resiliência portuguesa, fomos aguentando, e entretanto fomos convidados para vários eventos e várias feiras internacionais. A última acabou por ser em Abu Dhabi. De tal maneira correu bem que as autoridades locais chamaram-nos a uma reunião no Instituto de Mobilidade de Abu Dhabi. A solução foi aprovada e neste momento estamos a avançar com um parceiro local à implementação de uma empresa em Abu Dhabi da Tuga. E, portanto, para nós isso tem sido... Não. Nós temos um veículo... Privado? Para serviço privado. Nós temos um veículo de pequenas dimensões, com as dimensões praticamente de uma moto, cabinada, de 3 rodas, é uma configuração delta, uma roda à frente, 2 atrás, transporta 2 pessoas e é desenhado especificamente para transporte urbano. Como é que eu levo uma pessoa do ponto A ao ponto B? E esse veículo depois tem um prolongamento de serviço aéreo porque faz um attachment, faz uma acopla ao drone e o drone leva-o para a distância maior. Quando estava a falar na micromobilidade, eu diria que hoje em dia os segmentos estão definidos em 3 níveis. A micromobilidade é a pequena distância, a mini mobility, que é a mini mobilidade, são os veículos que hoje vemos de características de reduzida dimensão, eu chamo-lhe os microcarros. Os microcarros têm vantagens e desvantagens. Para mim, a grande desvantagem tem a ver com o fator da largura, porque estão parados como os carros. A única facilidade é no parqueamento. E eu tive essa experiência durante muitos anos, tive e portanto representei uma marca em Portugal italiana de um microcarro e a dada altura preferia estar na fila num belo carro do que num microcarro. Porque para estar na fila já agora estou com conforto, que o microcarro não me dava. E portanto aprendi que o microcarro é uma solução que está a ser testada por muitas marcas, muitas elas dotadas ao insucesso. Veja-se o Renault Twizy, por exemplo, foi um dos precursores. Este biró italiano que eu trouxe para Portugal e com o qual funcionámos durante uns 4 ou 5 anos, e foi uma grande aprendizagem para o projeto do Tuga, porque o Tuga tem 88 centímetros e nós fomos testando todas as larguras para ver a flexibilidade das motas. E as motas também chegam a uma altura e a uma dimensão que perdem mobilidade. Nós vemos alguns motares com motas muito grandes, com malas, etc., cujo peso e a dimensão da própria mota começa a estar próxima e, em alguns casos, a ultrapassar alguns microcarros. Portanto, o que é que nós fizemos? Pegámos nesta distância, nesta largura útil, e percebemos onde é que perdíamos a flexibilidade de uma moto. E fizemos um veículo que não inclina. Porque as pessoas, um arco geracional de utilização de moto, chega a uma determinada altura que não gosta de ter a sensação ou a insegurança de inclinar. E houve várias tentativas ao longo dos últimos anos de fazer three-wheelers, 3 rodas, normalmente com 2 rodas à frente e uma atrás. Pensando em mobilidade, 2 rodas à frente não é uma boa solução, porque é o dobro do raio que eu tenho para virar. Eu costumo dizer que o primeiro veículo que a gente dá aos nossos filhos é um triciclo. Porquê? Porque é aquele que pode andar dentro de um apartamento. Em pequena redução de espaço, num espaço muito reduzido, eu tenho liberdade de manobra porque tenho uma roda que me permite ligar. O continente asiático usa isto há décadas e décadas. Vemos os tuk-tuks na Índia aos milhares, exatamente porque eles são tantos que precisam-se de fugir uns dos outros muito rapidamente. É chamada a liberdade de movimentos. Com 2 rodas à frente é muito difícil de o fazer porque eu tenho o dobro do raio. Então a conquista do ar vai ser... A conquista do ar está aí. O nosso próximo passo. Aliás, o SEI em Matosinhos também está a desenvolver um veículo desses. Ainda está numa fase de projeto. Não, nós temos uma fase de projeto, mas a atrair já investidores e parceiros estratégicos. E parceiros estratégicos, para o caso. Mas é uma solução completamente... Eu conheço a do SEIA. A do SEIA é também uma cabine com a dimensão de um automóvel. Eu sempre que vejo um veículo com um lugar ao lado do outro, a largura útil de 2 lugares é para parar no trânsito. Bom, se for aéreo... Se for aéreo, não. Rita, gostava de ouvir um bocadinho a jeito de notas finais. Estamos quase no fim deste painel. Em termos de consumidor, expectativas e aqui um bocadinho olhando para a sua área de negócio, o que é que vai mudar, o que é que espera que possam ser os próximos desafios? Eu acho que o consumidor está muito à espera que lhe resolvam o problema sempre, ou seja, ele quer soluções
rápidas e que exijam menos dele e mais do outro. Tem muita a expectativa de que toda a tecnologia, a inteligência artificial, toda a inovação chegue muito rápido. Estamos num momento de mudança muito grande. Tivemos, em particular, focando na parte automóvel, a combustão muito tempo e de repente não só começou, ou seja, foram acontecendo muitas coisas, mas o tema da combustão mudar fez com que muita coisa mudasse e também agora a parte dos veículos autónomos também que falamos. Desde o ponto de vista da atividade que eu lidero, o ponto é principalmente a calibração e que tem muito a ver com tudo aquilo que é, não falando já na condução autónoma, mas que está lá muito perto, não é? O Vasco esteve cá hoje de manhã também a falar sobre a calibração e o ADAS 360, que é o que cada vez falamos mais agora, começou com pequenos detalhes e agora o carro manda mais do que nós, na prática, não é? Falando do carro, que é aquilo que conheço mais e portanto, e desde o ponto de vista de serviço é resolver o problema da forma mais rápida. Se pensarmos desde um ponto de vista de sustentabilidade, que ainda é um desafio, é falarmos na reparação, portanto é conseguirmos de uma forma muitíssimo rápida, conseguimos reparar uma picada num vidro, portanto já agora eu sou diretora-geral da Glass Drive, para quem não conhece o contexto, e portanto aí é que eu consigo, portanto desde o ponto de vista de sustentabilidade é muitíssimo melhor, portanto eu não preciso gastar 280 litros de água em média para produzir um para-brisas ou poupo imensos resíduos quando consigo reparar em vez de substituir. E aí o que o consumidor quer é rapidez, portanto eu quero chegar, quero que me troquem, quero seguir exatamente por todos os desafios que aqui falamos desde o ponto de vista de mobilidade. A calibração ADAS, como estava a dizer, 360 é o que está no centro da inovação, da tecnologia e o que se espera cada vez mais até à condução autónoma. Eu acho que você disse uma frase que eu vou guardar para mim. Então... Foi quando o consumidor que você disse, quer que lhe resolvam os problemas. Sim, ele não está preocupado com se é o ADAS, se é a reparação, se é a sustentabilidade, se é o que é que seja dos muitos temas que foram aqui falados. O que ele quer é que me resolva um problema e nós que estamos na frente de batalha, diria, a lidar com o consumidor final todos os dias, com mais de 130 centros, onde todos os dias chegam centenas de consumidores, o que eles querem é resolva-me rápido e com menos, trate tudo por mim e faça com que o carro me apareça aqui rapidamente. E portanto, aqui puxando para a minha área, eu trouxe alguns temas, mas o que quer que seja do que falamos aqui, seja desde o ponto de vista de escolher um automóvel, qual é a tecnologia, seja como é que eu me vou mover numa cidade, o que quer que seja, diga-me como é que eu vou, se voltarmos do ponto A ao do ponto B, ou do ponto B, como é que eu resolvo o meu problema rapidamente, seja ele qual for, dos muitos temas que se falaram aqui hoje. Muito obrigado às três. Obrigada. Obrigado. Excelente conversa. Obrigado.